Retornamos à segunda parte da sessão ordinária do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, de número 840. Nos processos da ordem do dia, eu gostaria de apregoar os autos de número... Perdão. Agradeço a lembrança dos excelentíssimos conselheiras e conselheiros. Como nós tivemos uma manhã bastante longa, já imaginei que nós estivéssemos na ordem do dia, mas não. Temos a manifestação dos excelentíssimos conselheiros e conselheiras sobre assuntos diversos, com a palavra para inscrição e manifestação. Passo a palavra pela ordem de inscrição à excelentíssima presidente da Associação Paulista de Defensores e Defensoras, Jordana Rolim. Boa tarde a todas e todos. Dando início, né, a essa parte da sessão do Conselho, gostaria de trazer alguns breves informes da semana, do trabalho da APADEP aqui ao longo da semana, iniciando com os questionamentos que foram formulados, nos pedidos de simulações e questionamentos que foram formulados por e-mail na data de ontem, à primeira Subdefensoria Pública Geral e à CGA, perguntas e pedidos de simulações com o objetivo de subsidiar o trabalho da associação nesse debate sobre o orçamento. É um debate muito importante que vai definir aí de certa forma, os rumos, né, da nossa instituição aí durante o próximo exercício financeiro, e essas perguntas, elas foram relacionadas à pauta remuneratória, mas não apenas, né, também foram relacionadas ao uso, né, da verba diferida, aprimoramento da transparência institucional, coleta de dados, alguns temas também ligados à CTI, né, buscando o aprimoramento a qualificação, aprimoramento do trabalho de defensoras e defensores. Com relação à pauta remuneratória, as perguntas formuladas pela APADEP foram divididas entre o reajuste dos vencimentos e os demais temas que tratam ali da pauta remuneratória. Nós sabemos que é um grande desafio, né, fazer caber, né, todas as despesas, todos os projetos que nós gostaríamos de implementar, fazer caber nas receitas, né. Nós tivemos uma apresentação aqui do orçamento em que o representante, né, da CGA apresentou um cenário otimista, né, no sentido de que os diálogos travados surtirão efeito e que o valor previsto a título de verba do Tesouro será confirmada. Nós também esperamos isso, nós também temos essa expectativa, né, e nesse sentido, estamos, enquanto associação aqui, muito abertos a fazer um debate, fazer uma discussão sobre o orçamento. Sabemos que não é um debate apenas técnico, né, sim, ele é técnico, nós queremos, justamente esse pedido de informações veio ao encontro desse objetivo de qualificar o debate, né, de fazer com que o debate seja o mais propositivo e qualificado possível, mas para além da técnica, nós sabemos que também é um debate político, né, porque ele vai refletir as escolhas da nossa instituição, as escolhas políticas da nossa instituição durante o próximo ano, né, o próximo exercício financeiro. Então, nós já de antemão agradeço a disponibilidade, a abertura da Defensoria Pública Geral, notadamente da primeira Subdefensoria e da CGA, em responder né, com celeridade, com brevidade as perguntas, e também travar esse debate com transparência. Com relação ainda ao trabalho da APADEP aqui ao longo da semana, nós tivemos na quarta-feira o julgamento do agravo que havia sido interposto pela OAB no mandado de segurança coletivo que versa sobre a desvinculação de defensores e defensores públicos aos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, né? A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou o provimento ao agravo de instrumento que havia sido interposto pela OAB, questionando a possibilidade de devolução das anuidades pagas pelos associados e associadas desde a impetração do MS, que foi em 2012, até a data da desvinculação dos associados. Então, nós tivemos essa decisão favorável, né, que é uma vitória, né, nessa longa batalha judicial que vem sendo travada. Tivemos essa vitória essa semana, ainda cabe recurso,
né? Mas vamos aí aguardar aí o desfecho do processo até o momento, a decisão do TRF3, então, no sentido de que cabe a devolução, né, dessas anuidades desde 2012 até a data da efetiva desvinculação. Também nessa semana, na quarta-feira, eu e a diretora Luísa Lins nos reunimos com a doutora Luciana Jordão, com a Defensora Pública Geral, e também com os doutores João Felipe Reis e Bruno Baguin, né, o segundo e terceiro subdefensores públicos gerais. É uma reunião que nós comparecemos a convite da Defensoria Pública Geral, uma conversa muito profícua, como bem colocado pela presidenta deste colegiado, né, uma conversa de cortesia, de apresentação da nova diretoria da APADEP. Nós agradecemos imensamente o diálogo, a abertura ao diálogo, e renovamos o nosso compromisso em trabalhar intensamente aí ao longo desses 2 anos, de maneira muito dialógica, né, mirando aí no propósito comum de fortalecimento institucional. Nessa oportunidade, nós apresentamos as pautas que seriam tratadas pela associação com prioridade nos temas tanto de remuneração quanto de estrutura, e também dialogamos sobre o projeto Defensoria em Todos os Cantos, e em como podemos trabalhar conjuntamente, né, para obtenção aí de emendas parlamentares, enfim, que destinem recursos à execução desse projeto no Estado de São Paulo. Também nessa semana nós tivemos reuniões com a diretoria das mulheres, com a diretoria de aposentadas e aposentados e com a diretoria de articulação social, né, as diretoras das mulheres, Mariela Moni, Mariana Scheib, Maria Fernanda Ganage, diretora de aposentadas e aposentados, Maria Dolores, Silvana Jota, o diretor e a diretora de articulação social, Mário Moreira e Sabrina Nasser, né, foram aí reuniões que fazem parte de um ciclo de reuniões que nós temos, que nós iniciamos, para traçar, né, os projetos que cada diretoria vai executar aí ao longo desse biênio e realizar um planejamento para o início dos nossos trabalhos. Tivemos também uma reunião na quinta-feira, ontem, né, com a ouvidoria e com a EDEP, para tratar da próxima edição do Prêmio Justiça para Todas e Todos. Participamos dessa reunião eu, a diretora Luísa Lins, o Mário Moreira e a Sabrina Nasser, diretor e diretora adjunta de articulação social da APADEP, a Amanda e o Luciano Santoro, né, que compõem o Conselho Consultivo da Ouvidoria, e também o Guilherme Pitina, o diretor da escola, né, em que nós pudemos alinhar os detalhes do Prêmio Justiça para Todos e Todos, né, que dessa vez, né, essa edição vai acontecer no mês de outubro. E nessa edição, além da premiação em si, nós alinhamos, né, a organização de um seminário, também de um caderno, contendo um compilado aí das iniciativas, né, a APADEP realiza, né, organiza esse prêmio em conjunto com a ouvidoria, com a EDEP e também com a Associação das Servidoras e Servidores, né, no sentido de divulgar, reconhecer, reverberar as práticas exitosas e as atuações de destaque das defensoras, defensores, servidoras e servidores. Eram essas as considerações que eu gostaria de trazer. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço à excelentíssima presidente da APADEP. Passo pela ordem de inscrição a palavra ao excelentíssimo conselheiro Fábio Jacinto Sorge. Muito obrigado, presidente. Trouxe 2 pontos que me parecem importantes, que foram comentados pelos colegas. O primeiro, sobre a questão do horário de funcionamento das unidades, né? Nós tivemos alguns questionamentos dos colegas para que esse horário fosse alterado, né? Há um ato, que é o ato DPG número 199, prevendo o funcionamento até às 18 horas, e eu, presidente, acho um equívoco que isso tenha sido mantido. Isso já vem há muito tempo. Eu fui coordenador regional há 8 anos, há uma dificuldade tremenda para manter as unidades abertas, fazer as escalas, o defensor ser atendido, ter apoio. Me lembro que eu tentei conversar, já isso na época que era coordenador, fui muito pouco ouvido nas gestões anteriores sobre esse tema, me parecia um paradigma para não ser mexido, mas o que acaba acontecendo é que não faz muito sentido a gente manter a instituição aberta, o Judiciário e o Ministério Público não estão abertos, há dificuldade de montar as escalas. Me lembro até que num dos momentos eu até fui informado que o problema era eu que não sabia montar a escala, né? Porque você abre a unidade às 7 horas da manhã
e aí você precisa ficar até às 18, as escalas não batem, os oficiais não batem, isso sempre gera problema, né? Então, me parece que isso seja um problema mesmo. Então, eu gostaria de pedir para que isso fosse revisto pela Defensoria Geral, que pautássemos como as outras instituições às 17 horas, né? Então, me parece isso. Também gostaria de registrar uma queixa também da colega Juliana Miele sobre a questão do atendimento da TCT, isso me preocupou mais. Mais uma vez, a gestão tem apenas 60 dias, sei que ainda não foi possível agilizar a questão da CTI, mas precisa ser melhorado. Não é possível que uma colega fique 3 dias sem certificado digital e isso não seja resolvido pela CTI. Com toda a boa vontade, precisa ser resolvido. Se a CTI não está aparelhada, não está estruturada, ela precisa ser para dar conta disso. Então, não sei qual é a demanda, se o órgão não consegue. Juliana Miele. Isso precisa ser acertado e para uma estruturação geral, né? Nós já tínhamos, eu já percebia desde a gestão anterior, problemas com essa questão da CTI e das respostas que a CTI precisa dar. Me parece que não há uma percepção ou um levantamento da gravidade das situações, que uma pessoa sem certificado digital é muito mais grave do que uma pessoa com um outro problema menor. Isso precisa ser visto, né? Nós não podemos, assim, com todo o respeito, não é culpa, a gestão assumiu há 60 dias, mas isso precisa ser visto e a CTI precisa empreender respostas mais ágeis, né? Acho que é um problema crônico. Então, os 2 pontos que eu queria abordar, questão do horário e questão de uma estruturação para a CTI. Obrigado, presidente. Agradeço ao excelentíssimo conselheiro. Passo pela ordem de inscrição a palavra ao excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo de Toledo Coelho. Boa tarde a todos. Na verdade, eu só pedi a palavra para, na verdade, já não estar mais presente, mas para condecorar e agradecer a presença do corregedor da Defensoria Pública Geral, que estava na sessão do Conselho na parte da manhã, junto com 2 dos seus membros da sua equipe. Então, queria saudar o colega Roque pela nomeação e dizer que estou muito contente com a sua escolha, que ele possa exercer esta função de forma ímpar e que agradeça e que saiba, que seja capaz e que consiga, e com certeza conseguirá, agregar na equipe toda da Defensoria Pública uma outra vertente, uma outra visão. É sempre importante que as pessoas somem numa gestão. Eu tenho certeza que o Roque, com um comportamento educado, polido e muito, digamos assim, sensível, vai saber conduzir a corregedoria de maneira ímpar. É sempre um momento de condecorar. Eu sei que o dia da posse vai ser outro, mas como ele estava presente, eu não posso esquecer de mencioná-lo e também mencionar a sua equipe, a Patrícia e a Helena estão ali. Então foi um grande prazer. É mais para isso mesmo. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Agradeço a manifestação do excelentíssimo conselheiro. Passo pela ordem de inscrição a palavra à excelentíssima conselheira Mariana Borgheresi. Muito obrigada. Gostaria de parabenizar a gestão pelos primeiros 60 dias. Tem sido uma honra poder acompanhar os trabalhos e fazer parte deles às sextas-feiras também. Com relação à EDEP, apenas para reforçar um ponto que eu tinha colocado também na arguição dos candidatos, faço aqui um pedido, encarecidamente, né, à direção da EDEP que virá, as próximas, e também um compromisso de toda a Defensoria Pública, que os diretores da escola não ministrem mais aulas em cursos preparatórios, né, principalmente para a Defensoria Pública de São Paulo. Eu entendo que não há um impedimento legal, mas é uma questão de ética, como muito se falou aqui, né, recentemente. Então, por uma questão de ética, não seria desejável misturar esses trabalhos. Eu acho que essas cautelas são muito mais importantes, né, do que outras que foram tratadas com devido respeito. No mais, uma boa sessão para todos nós. Muito obrigada, excelentíssima conselheira Mariana Borgheresi. Pela ordem de inscrição, o excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, é a primeira vez que eu uso a palavra, então desejo boa tarde a todos e todas. Eu só queria informar, diante da decisão tomada pelo colegiado pela manhã, que será necessário que nós providenciemos a indicação de um novo secretário do Conselho Superior. Então, eu me comprometo a permanecer na secretaria
até o final de julho, mas após isso eu pretendo deixar a função. Então, a gente já pode ir conversando entre os conselheiros e as conselheiras, aqueles que têm interesse em assumir a função, e claro que contará com todo o meu apoio nessa transição até a nova assunção. Mas seria basicamente sobre isso. Agradeço a palavra e devolvo a presidência. Agradeço a manifestação do excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho. Passo a palavra pela ordem de inscrição, excelentíssimo conselheiro Bruno Baguin. Obrigado, presidente. Vamos fazer apenas alguns apontamentos, boa tarde a todos e todas, sobre como tem sido, foi nessa semana que passou a atuação na terceira Subdefensoria Pública Geral. Tive a oportunidade de me reunir pessoalmente com a unidade de São José do Rio Preto na segunda-feira. Realizei reuniões por seu turno remotas com o Tupã, Presidente Prudente, Barretos, ao longo da semana. Na quarta-feira já estava aqui em São Paulo para a agenda aqui na capital. Também frisar quando foi profícua a reunião com a presidenta da PADEP, a Jordana, com a Luísa, a diretora financeira, uma reunião muito profícua, podemos trazer o panorama da instituição, debater as pautas conjuntas, acho que foi uma reunião muito boa. Também esclarecer os colegas com quem nós não nos reunimos ainda, no âmbito da terceira Subdefensoria Geral, que o cronograma está mantido, vamos nos reunir. Nas reuniões nós temos trazido muito mais do que questões ligadas às unidades, questões estruturais, também questões internas da instituição, tratando dos projetos de interesse da instituição e dos defensores e defensoras com as unidades. Então, a ideia é ter essa proximidade e esse contato com as unidades, com as regionais. Também, na última sessão, quem atuou no meu lugar foi a defensora assistente, doutora Patrícia, mas ressaltar também que deve ter uma reunião muito boa, 2 semanas atrás, eu, a conselheira Mariana, o conselheiro Alan, a ouvidoria, servidores da primeira Subdefensoria Geral, sobre o plano de atuação, até vai ser apresentado hoje pela conselheira Mariana, então só ressaltar que uma reunião muito profícua, agradecer aqui a Mariana, o conselheiro Alan, conselheira Mariana, o conselheiro Alan pela reunião. É isso, presidente, devolvo a palavra. Agradeço pela manifestação, pela ordem de inscrição, pulando o excelentíssimo segundo subdefensor público geral que pediu para ficar para depois. Passo a palavra ao excelentíssimo conselheiro Davi Depine. Obrigado, presidente. Bem, novamente boa tarde a todas, a todos. Eu queria registrar a minha penúltima sessão aqui no Conselho Superior, a última sessão vai ser em Marília, né, na inauguração da unidade, que gostaria de registrar meus parabéns ao defensor público Roque Jerônimo Andrade, pela nomeação ao cargo de corregedor-geral. Pude parabenizá-lo hoje pessoalmente e colocar tanto a mim quanto a equipe da atual corregedoria à disposição para a transição. Já vimos aqui algumas datas para podermos fazer isso da maneira mais adequada possível na próxima semana, poder passar todos os dados que envolvem os processos em andamento da corregedoria, as rotinas da corregedoria, e certamente ele será bem sucedido na gestão junto ao órgão. Eu também queria, nesse sentido, já nesse processo de despedida aqui do meu cargo, informar que eu protocolizei, na verdade, através do SEI, junto ao Conselho Superior, um relatório de atividades dos últimos, desse mandato, né? Ele não se confunde com o relatório anual, porque o relatório anual pega o ano inteiro. A gente fez um recorte para esses 2 anos, que começaram em agosto de 2022 e terminam agora em julho de 2024, mas eu finalizei até o dia 17 de julho, que era a última data disponível que eu tinha para levantar. Então, eu encaminhei a presidência do Conselho e solicitei à presidência também a ciência aos demais conselheiros e conselheiras desse relatório da gestão junto à Corregedoria Geral. Posteriormente, na próxima sessão, eu vou fazer minha despedida formal do cargo. E, por fim, registrar que nesta semana, ontem, na verdade, eu estive em Porto Velho, virtualmente, na minha última reunião de participação do CNCG, do Colégio Nacional de Corregedores e Corregedoras Gerais, que certamente é um espaço muito rico de debate de temas que envolvem aspectos relacionados à corregedoria, e ontem foi a minha última reunião. Queria aproveitar esse momento para agradecer todo o apoio do colegiado, no respaldo que dá a todas as corregedorias estaduais, das defensorias públicas e também a Corregedoria da Defensoria Pública da União, e nesse sentido encerro a minha fala. Muito obrigado, presidente. Agradeço a manifestação, passo a palavra ao excelentíssimo segundo subdefensor público geral, João Felipe Belém de Gouveia Reis.
Agradeço, Excelência. Também serei breve, só do ponto que eu tinha falado aqui no particular com o excelentíssimo conselheiro Fábio. Já estamos avaliando para alterar o ato, é 199. A única questão, a gente só está verificando se tem algum outro ato que regra para fazer a ordenação completa, mas a ideia também concordo com Vossa Excelência. A gente não entende, eu não entendo os motivos, eu falei isso com as unidades, algumas já pediram formalmente, Ferraz foi uma delas, eu pedi para me dar mais 30 dias naquele pontinho para a gente fazer a alteração, a gente faz o mais rápido possível para fazer a alteração para a diminuição das 17 horas. É bom que a gente já deixa claro isso. Agradeço a lembrança, mas até eu ia falar também, porque eu mostrei aqui, até o ato já está pronto, rascunhado para alteração, vendo se precisa de fazer mais alguma outra alteração nesse ato de adequação e se tem algum outro arcabouço dessa data. Passo aqui a menção às principais, vou falar muito brevemente, fizemos uma reunião com a excelentíssima defensora ontem no Palácio, na Casa Militar, para atividades próximas, inclusive para atuação até naquelas operações de frio. Eles falaram para a Defensoria também se poderia atender, então poderia ser esse um caminho, além de ter deixado toda a Casa Militar à disposição de trabalho em conjunto. Foi uma reunião muito boa e também faço essa menção, junto também que a segunda sub fez essa semana de reuniões de monitoramento com as unidades. Aí eu fiz Itapesbi, Mogi das Cruzes, na capital com VEC e Júri, e também com Carapicuíba. E tive ontem, na unidade de Suzano, fazendo também a inauguração da 5ª Vara Cível, daquela unidade de processamento judicial cível de lá, de Suzano, e já conversamos com o diretor do fórum e já está encaminhado a sala de apoio da Defensoria Pública para a gente iniciar a abertura da unidade. Então, acho que são isso, Vossa Excelência, passo a palavra para a gente continuar na ordem do dia. Agradeço, não havendo outras inscrições, passo muito rapidamente pelos pontos, de novo, fazendo uma referência aos pedidos, começando pela manifestação da PADEP, aportaremos as manifestações o quanto antes no processo do orçamento, até que está na pauta de hoje, os pedidos que foram encaminhados por Vossa Excelência e também pelo excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo. Agradeço a sinalização sempre da parceria com relação aos temas de interesse da Defensoria Pública, principalmente com relação aos PADEFs e a construção que está sendo feita com o Ministério da Justiça e também especificamente com a Secretaria de Acesso à Justiça. É um tema de bastante relevância que seguiremos conversando nos próximos meses. Com relação às manifestações do excelentíssimo conselheiro Fábio Soja, que foi interessante a congruência de intenções dessa Defensoria Pública Geral, já que esse ato de alteração do horário foi pauta das nossas reuniões de planejamento da semana, a minuta do ato, da alteração do ato já está na chefia de gabinete para alteração. Gostaria somente de fazer um apontamento que é bastante relevante, no sentido de que portas abertas da Defensoria Pública em suas unidades é premissa dessa gestão, não há qualquer tipo de restrição, muito pelo contrário, ao atendimento da instituição. Mais do que isso, nós estamos somente organizando o fluxo dos atendimentos para prestar à população um atendimento cada vez mais qualificado e o acesso à justiça de forma cada vez mais qualificada. Com relação ao atendimento da CTI, fiz aqui a anotação do apontamento, com relação à disponibilização do certificado digital, faria o contato de imediato com os coordenadores da equipe, os colegas Davi Martins e Douglas Schauerhuber, no sentido de que possamos entender o quanto é acontecido no que diz respeito à colega Jordana Miele, como bem apontado por Vossa Excelência. Faço coro à manifestação dos excelentíssimos conselheiros Luiz Eduardo Coelho e Davi Depiné com relação aos votos de sucesso na atuação pelos próximos 2 anos ao novo corregedor-geral da Defensoria Pública, por mim nomeado nessa semana. Estive com o novo corregedor que assumirá as suas atividades a partir do dia 30 de julho em meu gabinete, a convite dessa Defensoria Geral, estive com ele no meu gabinete, e tenho certeza que será um biênio bastante profícuo nos trabalhos na Corregedoria Geral, assim como na interlocução com esse colegiado. Com relação às manifestações do secretário, excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho, faço aqui a anotação
por parte da Defensoria Pública Geral. Nós ficamos à disposição para esse diálogo, a fim de que seja definido pelo colegiado que assumirá a secretaria, atuação absolutamente relevante aqui para os fins do nosso trabalho. E já na sequência, sem mais delongas, podemos passar para a ordem do dia. Nós temos na pauta 6 processos, e iniciarei de imediato apregoando os autos de número 2023-0000-875, de relatoria da excelentíssima Defensoria Pública Mariana Borgherese, interessada primeira Subdefensoria Pública Geral, assunto proposta de abertura de concurso estadual de estagiário de direito, exercício 2023. Excelentíssima Defensora Pública, conselheira, com a palavra. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de procedimento contendo a lista emergencial das unidades de Diadema, Araçatuba, Guarulhos e Regional Leste, com base no respectivo edital de abertura de inscrições e nos termos da respectiva deliberação, voto pela aprovação das listas apresentadas, realizando-se as comunicações de praxe. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência, apregou os autos de número 2024-000-5197, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Davi Eduardo Depine Filho, interessado Vinícius Camargo Rene, pedido de afastamento para participação de curso de pós-graduação, doutorado, no período de março a junho de 2024. Excelentíssimo conselheiro, com a palavra. Senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras, trata-se de pedido de afastamento apresentado pelo defensor público Vinícius Camargo Rene, classificado na terceira Defensoria Pública de Itapevi, para cursar disciplina vinculada ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais, doutorado em Ciências Sociais do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, e FCH Unicamp, no período de agosto a novembro de 2024, com carga horária semanal concentrada exclusivamente nas quintas-feiras, das 14 às 17 horas. O interessado postula autorização para afastamento parcial para as referidas datas, quintas-feiras dos meses de agosto a novembro de 2024, ressaltando o prejuízo para o desempenho de suas atividades funcionais nesses dias, em virtude do tempo de deslocamento de seu local de residência, município de Itapevi, até a cidade de Campinas, onde ocorrerão as aulas no formato presencial. Em seu requerimento devidamente instruído, o interessado discorre sobre o seu curso, o projeto de pesquisa, demonstrando a pertinência do tema com suas atividades institucionais. Também ressalta que já teve o seu afastamento parcial deferido por este Conselho para a frequência às aulas durante o primeiro semestre de 2024. O pedido encontra-se adequadamente instruído, com a documentação necessária descrita no artigo 4º da referida normativa, como currículo profissional e acadêmico, comprovante de vínculo com a instituição de ensino, manifestação de anuência do defensor público coordenador auxiliar da unidade de Itapevi, Rodrigo Gruppe Carlos da Costa, projeto pedagógico do curso e conteúdo programático, além do projeto de pesquisa. A certidão da Secretaria deste Conselho Superior de que o interessado, no ano de 2024, apenas usufruiu do afastamento referente ao próprio curso de pós-graduação durante o primeiro semestre, conforme mencionado. É o breve relatório. O pleito do interessado guarda estreita relação com o afastamento anteriormente deferido por este Conselho, autorizando a conclusão de que a análise de pertinência resta favorável. Necessário, porém, o exame da possibilidade de acolhimento da pretensão. Neste aspecto, verifica-se que o interessado apresentou toda a documentação necessária, incluindo a manifestação favorável do coordenador da unidade, bem como o cronograma, a apresentação e programa do curso, além de outros documentos relacionados. A matéria em pauta é regida pela deliberação CSTP número 321 de 2015, que trata dos afastamentos de membros e membras, servidores e servidoras da Defensoria Pública, estabelecendo os requisitos pertinentes plenamente atendidos no presente feito. O afastamento parcial, uma vez mais, justifica-se pelo fato de ser o defensor lotado na unidade de Itapevi e o curso ocorrer em Campinas, com evidente impossibilidade do pleno exercício de suas atribuições nos dias da atividade discente. Neste cenário, portanto, apesar de se tratar de carga horária de 3 horas aula diárias, verifica-se a incidência do artigo 2º, inciso 1º, parágrafo 1º da referida deliberação, que justifica o afastamento do dia todo. Diante dos documentos apresentados, entendo que o afastamento do defensor interessado para o exercício da atividade discente, nos termos em que requerido, encontra respaldo na normativa em vigor,
tendo em vista os fundamentos de sua atuação, os princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública e a notória excelência da instituição de ensino. Diante do exposto, manifesto-me pelo deferimento do pedido para autorizar o afastamento do defensor público Vinícius Camargo Rene às quintas-feiras, no período de 1 de agosto a 28 de novembro de 2024, para frequentar a atividade discente vinculada a curso de doutorado ministrado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Por fim, aproveito o ensejo para acolher e homologar os 2 relatórios trimestrais enviados pelo interessado, referentes ao período anterior já referido. Nossa, ficou ruim, acho que referentes a referido. É como voto submetendo essa manifestação ao crivo dos demais membros do Conselho Superior. Agradeço, excelentíssimo relator. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência, eu pregoo os autos de número 2024-000-6999, de relatoria da excelentíssima conselheira Mariana Borgherese, endereçada à primeira Subdefensoria Pública Geral, Plano de Atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o exercício 24-25. Excelentíssima conselheira, com a palavra. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, trata-se de expediente SEI, instaurado para encaminhamento da proposta do 9º Plano de Atuação da Defensoria Pública de São Paulo ao Conselho Superior da Defensoria. O presente processo SEI foi distribuído para a relatoria do excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho, que apresentou o voto voltado ao aprimoramento das construções democráticas da atuação da Defensoria Pública do Estado, abarcando as valorosas contribuições da Ouvidoria Geral e dos núcleos especializados. Houve pedido de vista. Ato contínuo, o presente processo SEI foi redistribuído para minha relatoria. Acolho parcialmente o voto muito bem fundamentado do excelentíssimo conselheiro Alan Ramalho, com ajustes com relação às recomendações e aos encaminhamentos, que resultaram de reunião realizada com as subdefensorias públicas gerais, com a Ouvidoria Geral e com o conselheiro Alan Ramalho. Apresento, portanto, o voto nos seguintes termos. Acolho as alterações da redação, sugeridas pelos núcleos especializados, conforme tabela aqui anexo ao voto, que também já havia sido apresentada pelo Alan. Com as referidas alterações de redação, voto pela aprovação do 9º Plano de Atuação da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. No mais, acolhendo a manifestação da Ouvidoria Geral, voto por recomendar à Defensoria Pública Geral e às Subdefensorias Públicas Gerais para que, no 10º ciclo de conferências, item A, seja implementada a medida que viabilize a descentralização das pré-conferências, consistente na viabilização de transporte para que as pessoas oriundas de municípios diversos de onde ocorre a pré-conferência possam se deslocar e participar. Item B, para garantir o espraiamento do plano de atuação, sejam implementadas medidas no sentido de engajar as unidades da Defensoria e sociedade civil local, a saber, seja elaborado o caderno de proposta que contemple a integralidade das propostas mais votadas por eixo, garantindo visibilidade e atenção às propostas regionais. E, aprovado o plano de atuação, seja criado espaço para contribuições das unidades para que essas possam propor ou adaptar as atividades às realidades locais, garantindo coesão na busca pelo resultado esperado. Item C. Seja criado e implementado um plano de trabalho institucional do monitoramento, que inclua calendário do ciclo de reuniões de monitoramento e avaliação da execução do plano de atuação, com a participação das regionais e unidades da Defensoria Pública e das primeira, segunda e terceira subdefensorias. Item D. Seja criado e implementado um plano de trabalho com vistas a fomentar a participação social no monitoramento e avaliação da execução do plano de atuação, com a participação da sociedade civil e delegados, das regionais e unidades da Defensoria Pública e das primeira, segunda e terceira subdefensorias. Item E. Seja criada e implementada uma ferramenta para a prestação periódica de informações através de instrumento simplificado a ser utilizado de forma facultativa pelas unidades e que deve alimentar o painel de monitoramento do ciclo de conferências, a fim de permitir o amplo controle social do plano de atuação. Por último, item F.
seja apresentado o relatório ao final de cada ciclo de monitoramento, para que sejam apresentados os avanços relacionados a cada resultado esperado e para que a Defensoria possa aprimorar seu trabalho e planejamento a cada ciclo de conferência e plano de atuação. Nesse sentido, para qualificar o plano de avaliação, a ouvidoria sugere, o que acolho, que sejam adotados resultados esperados que sejam mensuráveis e que possam informar de forma objetiva os avanços da instituição na execução do plano de atuação. Para acolhimento de outras propostas e sugestões da ouvidoria geral, encaminho pela formação de um grupo de trabalho, a ser composto por 3 conselheiros interessados, bem como um representante dos servidores da Defensoria e um representante da ouvidoria geral, com vistas à alteração da normativa interna necessária para contemplá-las. Encaminho ainda que o grupo de trabalho estabeleça a estratégia de criação de um primeiro projeto piloto, consistente na realização de uma pré-conferência a mais do que aquelas comumente realizadas, que deverá contemplar uma unidade a mais de uma mesma regional no próximo ciclo de conferências. Encaminho que essa segunda unidade de uma mesma regional seja definida mediante a fixação de critérios de escolha a serem definidos pelo grupo de trabalho, que deverá, após sua realização, avaliar os impactos e repercussões do projeto piloto na metodologia e nas finalidades do ciclo. Pretende-se, com esse projeto piloto, a apresentação de caminhos para a implementação de medidas que viabilizem a descentralização das pré-conferências, sobretudo eventual implementação de pré-conferências em mais de uma unidade por regional, quando houver demanda nesse sentido. É como voto. Para além do voto, eu gostaria de agradecer pela reunião que tivemos, conforme mencionada pelo conselheiro Bruno Baguin, muito proveitosa, com a primeira Subdefensoria Pública Geral, a terceira Subdefensoria, o conselheiro Alan, que redigiu lindamente o primeiro voto, né, apenas com esses ajustes aqui apontados em construção também com a ouvidoria geral, certos de que teremos um ciclo de conferências muito proveitoso, principalmente com esse nosso primeiro projeto piloto de descentralização das pré-conferências. Obrigada. Agradeço pelo voto da excelentíssima conselheira Mariana Burgeresi. Em discussão, já com pedido de manifestação, excelentíssimo conselheiro, terceiro subdefensor público geral. Obrigado, presidente. Só parabenizar novamente aqui o conselheiro Alan pelo primeiro voto brilhante, conselheira Mariana, agradecer pela reunião que nós tivemos, né, com a equipe da primeira subdefensoria, com a ouvidoria, e justificar esse projeto piloto de expansão, talvez para uma outra cidade, além da sede da regional, muito importante, porque como a gente discutiu, até para que os colegas saibam, as regionais são muito grandes, isso pode dificultar eventualmente o alcance, então por isso que a ideia de talvez um projeto piloto para que a gente consiga identificar questões metodológicas, se isso vai facilitar, como vai funcionar, mas só registrar, parabenizar e agradecer novamente pelo diálogo, pela construção coletiva. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão? Aprovado. Na sequência, eu apregou os autos 2024, 0007118, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho, interessada na Carolina Amélia Bento, pedido de afastamento para tratar de interesses particulares, pelo período de 2 anos. Excelentíssimo conselheiro, com a palavra. Senhores conselheiros, senhor presidente, trata-se de um pedido de afastamento para tratar de assuntos particulares, sem remuneração, da servidora Ana Carolina Amélia Bento. Esse processo veio a mim logo quando tomei posse aqui, e houve alguns debates entre a Associação dos Servidores, a AGEN, eu, né, e as subdefensorias, sobre o tema, porque inicialmente essa servidora vem com afastamento de saúde, uma sequenciada do outro, né, e agora ela formulou um pedido de afastamento para tratar de interesses particulares. Eu, particularmente, inicialmente, era bem simpático a concessão do pedido tal como estava previsto. Mas daí me surgiu uma dúvida que acho que até a gente tem que pensar a de futuro para isso, né? Se uma pessoa vem com afastamento de saúde reiterados e aí pede um afastamento sem remuneração, talvez isso possa ser até ser prejudicial a ela. Com base nisso, eu fiz contato com os servidores também, para falar, olha, será que não tem alguma coisa errada aqui? Acho que uma compreensão do que está acontecendo. Fiz contato com a terceira sub foi na unidade, conversou com o coordenador e tudo, e a gente chegou num termo mais ou menos balizado aqui, que era tentar conceder o afastamento por 6 meses.
E aí, se ela, nesse período, tiver interesse em retornar, que o faça, já é possível fazê-lo, mas que o faça, porque a mim, pelo menos pela minha ótica, me assusta um pouco quando pega alguém que no afastamento para assunto particular, quando vem de um histórico de doença, porque pode, de repente, estar fazendo um mau juízo do que vai acontecer consigo mesmo, mas... Sim. Eu conheço esse precedente, eu vi, é até de uma defensora, né? Sim, eu tenho esse precedente também. Então, acho que é mais prudente nesse sentido. Conversei com o terceiro sub, a gente dialogou bastante, acho que é mais ou menos nesse sentido que as coisas, pelo menos, ficaram construídas entre nós. Se alguém tiver algum esclarecimento a ser feito, a gente faz agora, mas acho que foi mais ou menos nesse sentido. E é nesse sentido que o voto não está feito ainda, porque a gente se acertou hoje pela manhã. Foram contrários inicialmente. Mas depois acho que eles concordaram. É isso, não é? Agradeço, excelentíssimo conselheiro, pelo voto. Passo em discussão, já com pedido de inscrição para a manifestação do terceiro subdefensor público geral, com a palavra. Obrigado, presidente. Agradecer aqui ao conselheiro Luiz Eduardo também, para a gente, essa questão bastante sensível, e só esclarecer os demais conselheiros, né? Houve esse cuidado, porque havia esse pedido de 2 anos de afastamento. Nós chegamos a um acordo, conversando com a regional, porque havia também uma resistência a esse afastamento, para pensando até no serviço prestado na unidade pré-grande. Temos as agentes lá na Regional Santos, que vão ter que cobrir esse afastamento. Então, chegamos a uma ideia, juntamente com a coordenação do CAN, também conversamos com a Associação de Servidores, esse afastamento por 6 meses, um afastamento que contempla parcialmente o pleito da servidora, traz o norte um pouco mais próximo de necessidade de acumulação pelas outras agentes e viabiliza um prazo para que a gente possa dar o suporte para resolver administrativamente, no âmbito da terceira subdefensoria, as questões do atendimento na unidade. Então, só esse esclarecimento, e agradecer, devolver a palavra, e agradecer novamente ao conselheiro Luiz Eduardo. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Na sequência, nós temos os autos de número 2024, 0016, 918, de relatoria da excelentíssima conselheira Sohaile Fernandes, interessada a primeira Subdefensoria Pública Geral, proposta de orçamentária setorial para o exercício 2025. Excelentíssima conselheira, com a palavra. Excelência, posso só fazer uma questão? Eu tinha pedido a inclusão de um afastamento simples. Perfeito, não tinha visto na outra, ficou no Tá. peço desculpas. Não tem problema a ordem. Vamos inverter a ordem. Mas eu imaginei que fossem questões mais simples primeiro, por isso que eu perguntei. Ficou no verso. Perfeito, agradeço. Isso. Então, organizando novamente a pauta, retomando a palavra e pedindo aqui escusas em nome da presidência, em razão da concordância da excelentíssima relatora Sohaile, apregou na sequência um afastamento de número 2024, 0018, 211, de relatoria do excelentíssimo conselheiro Leonardo Nascimento de Paula, interessado Rafael Barcelos Tristão. Excelentíssimo conselheiro, com a palavra. Presidente, agradeço. Excelentíssimas conselheiras, excelentíssimos conselheiros, agradeço a todos em nome da excelentíssima conselheira Sohaile, que fez essa gentileza de deixar essa questão aparentemente mais simples ser votada primeiro. Muito obrigado, conselheira. Trata-se de pedido de afastamento para elaboração de tese de doutorado pelo período aqui de 30 dias, a contar de 13 de agosto até 12 de setembro de 2024, sem prejuízo da remuneração, com fundamento no artigo 2º-A da deliberação CSDP 321 de novembro de 2015, alterado pela deliberação CSDP 425 de 19 de abril de 2024, formulado pelo excelentíssimo defensor público Rafael Barcelos Tristão, lotado na unidade de Praia Grande da Regional de Santos. O interessado relata estar matriculado no curso de doutorado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na área de penal, medicina forense e criminologia, tendo sido aprovado no exame de qualificação em 2022, com projeto de qualificação anexo ao pedido, com prazo final para depósito da tese em 14 de janeiro de 2025. Para fins do artigo 151 da Lei Complementar 988 de 2006, o interessado juntou ficha do aluno, demonstrando que atualmente está cursando doutorado
na referida instituição, sob orientação do excelentíssimo professor Dr. Maurício Stegman Dieter, tendo obtido proficiência na língua inglesa. Acrescentou que já foram cursadas as disciplinas exigidas para o curso e obtido os créditos necessários para depósito da tese, restando apenas a parte da pesquisa e elaboração de tese de doutorado, a qual pretende finalizar no Brasil. Vou só pedir licença que eu me equivoquei aqui na proficiência do colega. É italiano, não é inglesa. Eu me equivoquei na hora de escrever aqui. Peço perdão. A tese a ser apresentada como trabalho de conclusão do doutorado tem como tema a geopolítica do petróleo e processos de criminalização, uma avaliação do impacto da Operação Lava Jato, e refere-se à questão da, abre aspas, compreensão das dinâmicas de criminalização, que é fator essencial para a construção estratégica de defesas criminais, e, ademais, a referida operação afetou de forma significativa a lógica punitiva no país nos últimos anos. Em muitos casos, operou-se um efeito de alastramento punitivo, afetando diretamente os grupos mais vulneráveis, fecha aspas. O pedido encontra respaldo no artigo 2º-A da deliberação CSDP 325 de 2015, com alteração da 425 de 2024. Eu não vou ler o artigo aqui. A coordenação auxiliar da unidade de Praia Grande concordou com o afastamento conforme documentação apresentada. A zelosa Secretaria do Conselho Superior certificou que o interessado não possui afastamento no período. Então, assim, considerando que os requisitos da deliberação foram atendidos, não encontrando qualquer óbice ao pleiteado, acolho o pedido do defensor público Rafael Barçado Tristão de afastamento para elaboração de tese de doutorado pelo período de 30 dias, a contar de 13 de agosto até 13 de agosto de 2024 até 12 de setembro do mesmo ano, sem prejuízo da sua remuneração. É como voto, presidente, submetendo ao crivo do colegiado. Obrigado. Agradeço, excelentíssimo conselheiro. Em discussão? Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Agora sim, apregou o último processo da pauta, de número 2024-0016-918, relatoria da excelentíssima conselheira Suhaile Fernandes Youssef, interessada à primeira Subdefensoria Pública Geral do Estado, proposta orçamentária setorial para o exercício de 2025. Excelentíssima conselheira, com a palavra. Agradeço a presidência. Trata-se de processo de discussão da proposta orçamentária setorial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo para o exercício de 2025, POS 2025, apresentada pela primeira Subdefensoria Pública Geral durante a 87ª sessão ordinária do Conselho Superior, sob a presidência da Defensora Pública Geral, Luciana Jordão. A proposta foi encaminhada com memorando e justificativa, no qual se afirma terem sido considerados os desafios do cenário econômico, político e social, destacando-se o empobrecimento da população e o aumento da desigualdade social e segurança alimentar, com consequente crescimento da demanda pelos serviços da Defensoria Pública. Aponta ainda a importância dessa instituição se interiorizar, tendo em vista as discussões orçamentárias, devem considerar a existência de ações com finalidade de enfraquecer o modelo público de assistência jurídica integral e gratuita. O memorando apresentado ele é acompanhado de uma planilha de Excel com um quadro sintético e analítico da proposta, estimando como previsão uma receita no valor de aproximadamente 1.550 milhões 852 e 500 mil, não, 1.550 milhões 852.500 reais. Distribuídos entre as três fontes, Tesouro, FAGE e Fundep. Em relação à fixação das despesas, o memorando traz como prioridade a expansão do quadro de defensores e do subquadro de apoio. No tocante à área de tecnologia, acrescenta que a proposta orçamentária contempla investimentos nas soluções tecnológicas para as áreas fim e meio, como inteligência artificial, multifuncionalidade, ferramentas digitais, entre outras. A proposta ela faz uma referência ao Plano Plurianual 2024-2027, o PPA, ressaltando que serão apresentados 7 produtos distintos que compõem o Programa de Assistência Jurídica Integral
gratuita às pessoas vulneráveis, objetivando a garantia da orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. Os 7 produtos elencados na proposta orçamentária são atendimento direto, integral e multidisciplinar de assistência jurídica, atendimento suplementar de assistência jurídica, comunicação e transparência institucional, atividade de participação da sociedade civil, aperfeiçoamento dos recursos humanos, educação em direitos e modernização dos recursos de tecnologia da informação. Na 87ª sessão ordinária do Conselho Superior, a primeira subdefensora pública geral, acompanhada da Coordenadoria Geral de Administração, apresentou a proposta orçamentária de 2025, esclarecendo os questionamentos dos conselheiros e conselheiras eleitos e natos. Em complementação à apresentação do egrégio, Conselho Superior, e atendendo ao pedido da excelentíssima conselheira Mariana Duarte e do excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo Coelho, foi encaminhado pela primeira subdefensora pública geral e-mail aos conselheiros com o estudo da receita do FAD de 2025, bem como a separação de despesas de pessoal. A análise fundamentalista apontou o crescimento exponencial no primeiro quadrimestre de 2024, com a possibilidade de expansão no exercício de 2025. No documento são apresentados 3 cenários de projeção, considerando a receita FAD somada aos rendimentos, um conservador, um moderado e um otimista. Os valores vão constar no voto. A LDO de 2025 ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 27/6/2024 e há prazo para apresentação da proposta de inserção no sistema do Governo do Estado. Prevendo nos artigos 4º e 28 que a Defensoria Pública, assim como as demais instituições, devem enviar essa proposta orçamentária até o último dia útil do mês de 2024 por meio desse sistema POS, Proposta Orçamentária Setorial. Diante das informações apresentadas, para dar início aos debates e possibilitar a contribuição dos demais conselheiros e conselheiras, apresento o presente voto, qual será dividido nos seguintes eixos principais. 1. Breve síntese das discussões realizadas nos debates de propostas orçamentárias de exercícios anteriores, POS 2022, 2023 e 2024. No voto eu indico cada um dos procedimentos SEI para consulta posterior. Considerações da importância da participação social e interna na discussão da proposta orçamentária. 3. Análise das informações da proposta do orçamento setorial no exercício de 2025 e das respostas dos pedidos de esclarecimentos enviados por e-mail à Administração Superior, EDEP, e seus órgãos. Conclusões e dispositivo do voto. Breve síntese dos debates sobre as propostas orçamentárias no Conselho Superior da Defensoria Pública. A partir da análise dos debates realizados durante a discussão da proposta orçamentária setorial da Defensoria Pública nos anos de 2022, 2023 e 2024, elencam-se as seguintes conclusões sobre o processo de discussão de projetos orçamentários da instituição nos últimos 3 anos. Tais considerações foram sistematizadas a partir do conteúdo trazido pelos votos dos conselheiros e conselheiras relatores e relatoras, dos votos vistas e da contribuição da APADEP e da Ouvidoria da Defensoria Pública. Aqui eu elenco, então, 9 pontos de discussão. A proposta orçamentária, primeiro, a proposta orçamentária setorial da instituição necessita de maior detalhamento e especificação das rubricas orçamentárias e das ações programáticas a elas vinculadas. 2. A proposta orçamentária deve refletir planos, programas e projetos para além da demonstração contábil da proposta, permitindo uma análise sobre o aspecto político do orçamento. 3. A proposta orçamentária deve espelhar o círculo orçamentário do Executivo, previsto no artigo 165 da Constituição Federal, garantindo um debate prévio dos projetos institucionais descritos pela peça orçamentária a partir da alocação de recursos e despesas. 4. É necessário um período mais prolongado de discussão sobre as diretrizes e atividades a serem abrangidas pelos recursos disponíveis através de mecanismos de participação social. Para isso, é central revisar o procedimento para os próximos anos com a criação de uma deliberação do Conselho Superior própria para tanto, permitindo não apenas a ampliação da discussão no Conselho Superior, mas uma maior participação da carreira e da população, seja por meio da ouvidoria ou diretamente. Apresentação de um maior detalhamento das rubricas com gasto com pessoal, particularmente no que toca o sistema de gratificações e indenizações, exemplificando o que compõe ou não atribuições ordinárias. A apresentação de maiores informações sobre os gastos mensais com convênios da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para possibilitar a identificação com maior previsão da evolução dos gastos com o convênio. 7º, maior detalhamento dos balanços mensais das receitas e das despesas do ano anterior do orçamento, trazendo dados comparativos para auxiliar na compreensão da maior eficiência na alocação dos recursos disponíveis. 8º,
implementação de uma rubrica orçamentária autônoma para a execução de programas institucionais voltados ao fortalecimento da equidade racial e de gênero na Defensoria Pública. E 9, inclusão de um grupo de despesas no âmbito de gestão de recursos humanos da Defensoria destinada à consecução de políticas de ação afirmativa. Entra agora na segunda parte do meu voto, que é sobre a importância da participação social e interna na discussão da proposta orçamentária na Defensoria Pública. A Constituição de 1988 foi um marco na criação de novas formas de participação popular e na tomada de decisão no âmbito da administração pública, porque introduziu forma direta de participação dos cidadãos em processos democráticos. Aqui eu cito alguns dispositivos relacionados à temática. A Lei Complementar Estadual número 988 de 2006, ao instituir o regime jurídico da Defensoria Pública do Estado, prevê também a participação de usuários e usuárias na definição das diretrizes institucionais no acompanhamento e fiscalização das ações de projetos desenvolvidos na instituição, por meio, por exemplo, das conferências e pré-conferências, do plano anual de atuação, da ouvidoria da Defensoria Pública e do momento aberto que acontece todas as sextas nesse conselho. Para Nancy Fraser, a concepção de justiça social ela está ligada a uma noção de paridade de participação, o que requer um arranjo social no qual todas as pessoas possam participar como pares na vida social. Em um primeiro momento, a autora colocou 2 obstáculos específicos a essa paridade, que está relacionada a 2 dimensões de justiça, uma redistributiva e a outra é de reconhecimento. Estas estão relacionadas tanto à distribuição de recursos ou a fatores simbólicos que implicam na exclusão de pessoas dos espaços de participação. Em um segundo momento, a autora revisita sua teoria e traz uma importante contribuição na discussão sobre justiça social como redistribuição e reconhecimento, ao dizer que existe uma terceira dimensão de tomada de decisão sobre essas questões. E essa terceira dimensão, ela é política, ela é relativa à representatividade. E é a partir da representatividade que se estabelecem os procedimentos para solucionar as demandas por redistribuição e reconhecimento, como aquelas discutidas aqui no orçamento da Defensoria Pública, que são voltadas justamente para acesso à justiça. E aqui, nesse sentido, a participação da sociedade civil na tomada de decisão sobre essas metas políticas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e sua relação com o planejamento orçamentário integra uma certa forma de repensar a governança nos espaços do sistema de justiça e da administração pública e implementar um orçamento participativo é justamente um mecanismo importante para dar concretude a essa terceira dimensão de justiça trazida pela Nancy Fraser. E a temática, conselheiros e conselheiras, ela não é recente no âmbito da instituição. Após uma série de discussões na proposta orçamentária de 2019 e 2020, particularmente após a recomendação no voto do relator conselheiro Pedro Pérez, coube a primeira Defensoria Pública a apresentar uma proposta de deliberação. Aqui eu indico o procedimento SEI. Em breve síntese, ela estabelece a necessidade de discussões orçamentárias sejam precedidas de reuniões abertas, com a apresentação dos quadros e despesas, de discussões do programa. Além disso, é permitida a solicitação de esclarecimentos e reuniões com o público interno e externo. Após o voto da conselheira Carolina Rangel pela aprovação da proposta, propondo uma alteração específica em relação aos prazos para apresentação de questionamentos e reflexões sobre as discussões, mais uma vez o conselheiro Pedro Pérez apresentou o voto vista. E nessa oportunidade ele disse que o orçamento tem um aspecto político, pois deve revelar os anseios sociais e institucionais relacionados à destinação de receitas, e ele concluiu que a proposta orçamentária deveria incluir o ciclo orçamentário, como ocorre no âmbito institucional da Defensoria Pública, mas sim encerrá-lo. Ela não deveria se iniciar com o ciclo, mas sim encerrá-lo. Então, ele defendeu um espelhamento do ciclo orçamentário constitucional em âmbito interno, a partir da experiência de um plano plurianual de atuação. Em razão do término do mandato, o processo foi redistribuído ao conselheiro Rafael Camarão, que apresentou o voto com novas sugestões de aprimoramento, especificamente no campo da transparência e disponibilização online de curvas e de tabelas que indicam a evolução da execução orçamentária. Em 27/6, foi concedida a vista segundo a Subdefensoria Pública. No âmbito da discussão da peça orçamentária de 2024, a ouvidoria também trouxe reflexões sobre a ausência de mecanismos de participação social efetivos, bem como a necessidade de implementação de instrumentos de fiscalização social que permitam maior controle. O debate dessa ampliação também está dentre as outras defensorias públicas estaduais, e aqui eu cito a Defensoria Pública do Ceará, da Bahia, do Rio de Janeiro e de Goiás. O fato dos usuários do serviço público de assistência
jurídica gratuita participarem da conferência estadual e das pré-conferências e da construção do plano anual não exclui a necessidade de construir mecanismos que permitam também a sua participação. Então, nesse sentido, há uma proposta da ouvidoria para que se crie um eixo durante as pré-conferências, justamente para discutir o debate da execução orçamentária. O próprio projeto de lei, né, de LDO de 2025 inclui a importância da Defensoria incorporar as discussões que foram feitas nas audiências públicas no decorrer da elaboração dessa lei. Então, nesse ponto, eu recomendo a retomada com urgência das discussões referente a essa proposta de deliberação para estabelecer procedimentos para a confecção e discussão de análise das propostas orçamentárias. Agora, entrando especificamente no POS de 2025. A peça orçamentária, ela reflete o previsto pela lei, que institui o Plano Plurianual PPA do Estado de São Paulo para o quadriênio de 2024-2027. Esse PPA ele estipula em sua programação orçamentária a destinação de um valor de quase 6 bilhões à Defensoria Pública, atribuindo a execução de ações de assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados. Conforme prevê a lei complementar, a Defensoria tem autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, cabendo ao Conselho Superior aprová-la, a qual deverá se adequar aos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes e observar princípios institucionais e o plano de atuação. A proposta orçamentária setorial apresentada pela primeira Subdefensoria Pública está em conformidade com a LDO 2025, que aguarda a sanção do governador, assim como dentro dos limites de sua discricionalidade. Observou os princípios institucionais e a proposta do 9º Plano Anual de Atuação, deliberado hoje aqui nesse Conselho. E para subsidiar a minha análise sobre os produtos e ações e demais materiais encaminhados, eu solicitei via e-mail à primeira Subdefensoria Pública Geral e demais órgãos algumas informações específicas para trazer maior transparência a esse debate. E a partir das respostas e questionamentos formulados, eu apresento algumas considerações. Ponto 1. Gestão de recursos humanos. A gestão de recursos humanos representa 71,53% do orçamento da instituição, que significa um aumento de 1,82% em relação à porcentagem da ação orçamentária do POS de 2024. Durante a sessão em que foi apresentado o orçamento, ela esclareceu que há um incremento de 16,9% das despesas com pessoal em relação à dotação do exercício de 2024. O memorando também esclareceu a perspectiva de posse dos 412 cargos de analista, primeira fase, março de 2025, segunda fase, setembro de 2025, e o reforço dos quadros de oficiais AT4 e agentes. O orçamento também relatou importante incremento nos valores da bolsa de estagiário e agregou o valor de vale-transporte, permitindo tornar mais atrativa a busca dos estudantes. Cumpre salientar que os estagiários e estagiárias são centrais para a continuidade do serviço de atendimento prestado à instituição. Contudo, é importante que a Defensoria Pública também avance na contratação de equipes com vínculos mais permanentes com a instituição, a fim de qualificar o atendimento e viabilizar uma formação continuada. Eu realizei consulta ao Departamento de Recursos Humanos por e-mail para obter informações sobre o número de cargos de apoio da instituição em exercício e foram apresentados alguns dados que constam no voto. Diferentemente da POS de 2024, o quadro analítico de 2025 não esclareceu o número de vagas de estágios para cada uma das áreas, acompanhado do custo individual da bolsa, o que poderia ter trazido maior detalhamento. Assumiu-se, portanto, que se trata da mesma previsão de quantidade de vagas descrita no POS de 2024, 4.878 estagiários nas mais diversas áreas e níveis de formação. Então, a planilha apresentada pelo DRH esclarece, contudo, que apenas 3.290 estagiários se encontram em exercício. Isso significa aproximadamente 32,57% das vagas de estágio não estão permitidas, reduzindo as despesas de contratação. Diante de tais cenários, eu recomendo que, para subsidiar a confecção da proposta orçamentária setorial de 2026, o Departamento de Orçamento e Finanças, a partir da análise dos dados referentes à execução orçamentária de 2024, elabore um estudo sobre a destinação dos valores não despendidos nessa rubrica, avaliando a viabilidade de contratação de profissionais com vínculo mais permanente com a instituição ou a possibilidade de incremento da bolsa de estágio, a fim de torná-lo mais atrativo aos estudantes à experiência profissional da Defensoria Pública. Na gestão de infraestrutura,
Passo agora à gestão de infraestrutura. Ela representa 7,48% da POS de 2025, com uma previsão de incremento de 3% dos recursos. Na apresentação da primeira subdefensoria, indicou a criação de 8 novas unidades, a qual permitirá a ampliação dos atendimentos, o que está em conformidade também com o plano de expansão aprovado sobre relatoria do conselheiro Luiz Eduardo. A previsão orçamentária é de 10 milhões, de aproximadamente um pouco mais de 10 milhões de reais, para fim de instalação das novas unidades, o que atende parcialmente às críticas formuladas durante o debate da POS 2024, descritas no voto vista conjunto da conselheira pela capital, Érica Leone, e do presidente da PADEP, Rafael Galati. Isso porque há uma destinação maior de recursos por parte da administração superior para a estruturação de um número menor de unidades em relação à previsão da POS de 2024, permitindo que as equipes possam ter mais subsídios financeiros para prospecção de imóveis, instalação de equipamentos e demais providências administrativas. Consta ainda uma previsão orçamentária de 2,5 milhões para reformas de imóveis, a qual deverá incluir os custos com a reforma do prédio da EDEP e da unidade de Araçatuba, as quais provavelmente não serão concluídas em um único exercício. Tendo em vista a economia considerável dos recursos na rubrica teleatendimento e teleagendamento, com redução de aproximadamente 5 milhões, os quais não foram esclarecidos no memorando apresentado pela primeira subdefensora-geral, a conselheira relatora encaminhou alguns questionamentos à administração superior sobre esse ponto, os quais foram esclarecidos e se relacionam a diminuição do valor de contratação, que não terá nenhum impacto, segundo os esclarecimentos prestados, em relação ao agendamento realizado. Assim, esclarecida a ausência de impacto nesse agendamento, não foram requeridas novas informações sobre o ponto citado. Em relação à modernização dos recursos financeiros, recursos de tecnologia e da informação, a destinação dos recursos para modernização de tecnologia, da informação e comunicação apresentou um aumento dos investimentos em aproximadamente 35,5% em relação à POS de 2024. Considerando a crescente importância da conectividade robusta e eficiente para a prestação dos serviços públicos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, considerei necessário obter um detalhamento mais específico sobre essa previsão orçamentária em relação aos gastos com infrarrede. Isso porque a conectividade é fundamental para garantir a continuidade dos serviços, segurança dos dados e eficiência operacional. É essencial compreender essas diferenças de gastos com as redes tradicionais e as novas tecnologias, como a conectividade via satélite. Aqui eu trouxe algumas reflexões sobre esse ponto. Assim, eu solicitei os seguintes esclarecimentos à administração superior. Quais são os componentes específicos incluídos na previsão de gasto com infrarrede? Favor listar os equipamentos. Há uma previsão específica de gasto com conectividade via satélite como Starlink? Se sim, detalhar os custos previstos. Quais critérios foram utilizados para decidir pela inclusão ou não de tecnologia de conectividade via satélite na previsão orçamentária? Quais são os benefícios esperados e as possíveis desvantagens da adoção? Considerando, por fim, questionei que, considerando que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o grupo de trabalho sobre inteligência artificial no Poder Judiciário, com o objetivo de realizar estudos e avaliar a necessidade de criar uma proposta de regulamentação sobre o uso da inteligência artificial, bem como que as demais carreiras jurídicas têm se apoiado em tais tecnologias, como o ChatGPT e Gemini, ambos com finalidade de contribuir para a automatização de determinadas tarefas e sistematização de dados, eu solicitei esclarecimentos e detalhamentos sobre quais recursos serão destinados à incorporação dessas tecnologias. A coordenação da CTI apresentou uma série de informações aos questionamentos, como um quadro detalhado com os serviços e soluções e equipamentos previstos no orçamento para a sustentação e aprimoramento da infraestrutura da TI. Essas tabelas constam no teor do voto. Apresentou ainda a previsão de contratação para a solução de conectividade via satélite para demanda específica de aprimoramento do serviço nas unidades móveis, e aqui a minha preocupação foi justamente com os atendimentos itinerantes que se ampliam na instituição. Apresentou ainda o quadro comparativo de vantagens e desvantagens e a incorporação, e esclareceu ainda a incorporação dos itens de inteligência artificial. E aqui explicou a contratação de nuvem, e uma série de outras medidas que serão contratadas para a IA generativa. Feitos os esclarecimentos em relação a esse ponto, passo agora às reflexões e os esclarecimentos solicitados nos pontos: promoção e difusão do conhecimento jurídico à população, ações de comunicação e capacitação de defensores. Está um pouco longo o voto, mas já está caminhando para o final.
As 3 ações orçamentárias aqui consideradas em conjunto são centrais não apenas para a melhoria da qualidade de atendimento ofertado na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mas para permitir uma atuação mais criativa e estratégica no cumprimento de suas funções institucionais de orientação jurídica, promoção de direitos humanos e a defesa em todos os graus dos direitos individuais e coletivos de forma integral. As previsões orçamentárias descritas, então, elas têm a finalidade de ofertar atividade de educação em direito, que é uma atribuição institucional da Defensoria Pública. E a própria proposta, né, do 9º Plano de Atuação da Defensoria Pública aprovado, né, por este Conselho neste ano, traz uma série de propostas associadas ao eixo de educação em direitos, que aqui eu listei no voto, também não farei a leitura, apenas para não ampliar ainda mais a leitura nesse tema. E aqui eu ressalto a manifestação da ouvidora geral, Camila Marques, no âmbito dos debates da POS de 2024, em que ela alertava que as ações de educação em direitos apresentavam o menor valor total do orçamento, e a situação ela se repete na proposta apresentada, uma vez que essa rubrica apresenta 0,06 do total do orçamento. Naquela oportunidade, a manifestação da ouvidoria também recomendou uma rubrica maior destinada às ações de comunicação e transparência, de forma a promover e contemplar um maior número de veículos de comunicação de materiais multiformatos e a possibilidade de prestação de informações à população usuária. Aqui trago algumas reflexões do quanto a destinação de recursos para o desenvolvimento e inovação no âmbito da comunicação é uma estratégia para fortalecer a relação entre a instituição com a população usuária. E cito, dentre as ações possíveis nesse eixo, a criação e disparo de conteúdos educativos e preventivos para a população já atendida pela instituição, a realização de campanhas em linguagem claras e simples para a disseminação de informação sobre as formas de acesso à Defensoria Pública ou a documentação necessária à propositura das ações, entre outras. Em relação à capacitação dos profissionais, espera-se que a instituição realize atividades formativas internas em parceria com movimentos sociais e organizações da sociedade civil para ampliar a escuta sobre as principais demandas que afetam a população usuária. Tais atividades, elas têm o potencial de sensibilizar os profissionais da instituição e reformular as rotinas de atendimento, principalmente no tocante aos sistemas de discriminação, gênero, raça, classe, deficiência, sexualidade, entre outros. Por isso, é preciso facilitar a contratação das lideranças e movimentos sociais e ativistas para a participação nesses cursos. Mas não constava um maior detalhamento sobre essa rubrica, por isso eu solicitei alguns esclarecimentos, comparando, então, os gastos e os produtos em cada uma desses eixos, né, indicando que houve uma redução de 13% nas ações de comunicação e transparência institucional e 8,6% nas ações de capacitação de defensores e servidores. A EDEP, então, me encaminhou algumas informações, é uma planilha em anexo que eu vou juntar aos autos posteriormente, justamente pedindo esclarecimento sobre a redução dos recursos destinados à capacitação de cursos de defensores, né? A EDEP trouxe uma série de explicações, e uma delas está relacionada à não inclusão no orçamento da EDEP deste ano dos custos com a nova sede, né, dos custos de despesa com a nova sede. Isso foi esclarecido no documento que todos os conselheiros e conselheiras terão acesso posteriormente. E no tocante às ações de comunicação e transparência institucional sobre a redução do orçamento, foi pontuado que algumas das contratações não foram mantidas para a POS de 2024, por exemplo, em relação ao podcast e outros produtos de branding. Passo agora, então, à prestação de assistência jurídica suplementar e convênios. Em relação ao produto atendimento suplementar de assistência jurídica, a POS de 2025 não prevê alterações substanciais em relação ao exercício de 2024, apresentando um aumento global da destinação de recursos de 0,4%, com a permanência dos mesmos valores em relação à despesa projetada com o convênio da OAB. Tendo em vista que o convênio da OAB representa 82% do orçamento, é importante que a instituição possa diversificar a destinação de recursos. Verificou-se, por exemplo, um aumento das parcerias vigentes diversas da OAB, com previsão de destinação no valor de 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões para novas parcerias. Em relação, né, tendo em vista as propostas do 9º Plano de Atuação da Defensoria Pública sobre a necessidade do orçamento prever recursos suficientes para laudos, mapeamentos, da assistência técnica à população atingida, principalmente nas demandas de moradia, eu solicitei algumas informações complementares sobre esse ponto e a assessoria trouxe as informações solicitadas, as quais ficam registradas no voto.
Do mesmo modo, eu requeri esclarecimentos sobre o convênio histórico com a FUNAP, principalmente informações sobre o número de advogados da FUNAP vinculados à assistência jurídica suplementar, listagem das unidades prisionais atendidas pela assistência suplementar e o número de atendimentos registrados no ano de 2006 a 2024. Foi informado que essas informações apenas a partir de 2014, elas foram fornecidas tanto em tabelas quanto de forma escrita, as quais contam também nesse voto para acesso aos conselheiros e conselheiras. Por fim, em relação à análise orçamentária, acrescentei um tópico sobre a proposta que trata da necessidade de um maior detalhamento das ações orçamentárias destinadas à pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os desafios e obstáculos para fortalecer o acesso à justiça das populações vulneráveis impõem um desafio constante da nossa instituição em repensar suas práticas e atuações. Desse modo, a Defensoria Pública precisa ser estratégica e criativa nas ações destinadas ao fortalecimento do modelo público de assistência jurídica gratuito. Por isso, é central o investimento público na coleta e sistematização não apenas de dados relacionados aos atendimentos e demais atuações da Defensoria Pública, mas também em temas relevantes que auxiliem na sua concretização da missão de atuar para reduzir a pobreza e promover direitos humanos. Apenas a partir do levantamento e diagnóstico dos principais pontos críticos é que é possível organizar projetos destinados a superá-los. A destinação de investimentos para pesquisa pode ser realizada a partir das equipes internas da instituição, por meio de parcerias e da oferta de bolsas de pesquisa, para que pesquisadores possam desenvolver diagnósticos e análises no aprimoramento de práticas e atuações da instituição. E essas parcerias deverão levar em conta a adoção de políticas de ações afirmativas para a seleção. Nesse sentido, espera-se que para as próximas propostas orçamentárias da instituição sejam trazidas maiores considerações detalhadas sobre a destinação de recursos para ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação em cada um dos programas e ações descritos na peça técnico-contábil. Agora concluo. E aqui, antes de passar para a conclusão, é importante levantar que se trata de um voto também que traz um conteúdo um pouco programático para a apresentação das próximas discussões orçamentárias. É um voto que reflete também sobre a alternância no âmbito da Defensoria Pública Geral e o tempo reduzido para a apresentação da proposta dessa nova Defensora Pública Geral. Além disso, é um voto que traz como reflexão as discussões que foram trazidas por conselheiros e conselheiras no decorrer das últimas discussões orçamentárias, levando em consideração a posição e posicionamento de diversos grupos políticos na instituição. Assim, feitas tais considerações, eu voto pela aprovação da proposta orçamentária apresentada nesses autos, porque ela está formalmente adequada a integrar o orçamento estadual. Ademais, apresento desde já, dentro desse voto de confiança pela aprovação da proposta orçamentária, as seguintes recomendações que reforçam a urgência de aprimoramento do círculo orçamentário para ampliar a participação social e permitir maior transparência no acesso às informações por parte do Conselho Superior e da sociedade civil, com a finalidade que sejam incorporadas na discussão do orçamento do exercício de 2026. 1. A retomada com urgência das discussões referentes à proposta de deliberação para estabelecer procedimento para confecção, discussão e análise das propostas orçamentárias anuais, para viabilizar um processo mais democrático e transparente nas discussões à peça orçamentária da Defensoria Pública no ano de 2026. Elaboração de um estudo sobre a destinação dos valores despendidos durante a execução orçamentária do exercício de 2024 com as bolsas de estágio, avaliando a viabilidade de contratação de profissionais com vínculos mais permanentes com a instituição ou a possibilidade de incremento dessa bolsa de estágio, a fim de tornar mais atrativa aos estudantes a experiência profissional da Defensoria Pública, detalhamento das rubricas do orçamento para que esclareça de forma mais transparente planos, programas, projetos, para além da demonstração contábil da proposta, detalhamento das ações orçamentárias destinadas à área de pesquisa, desenvolvimento e inovação da instituição, diante da necessidade de garantir um crescimento sustentável com o aprimoramento do modelo público de acesso integral à justiça, detalhamento da rubrica de reembolsos e indenizações do orçamento apresentado pela Escola da Defensoria Pública, detalhamento sobre eventuais ações de valorização remuneratória no decorrer do exercício financeiro de defensores, servidores e demais profissionais comissionados do quadro de apoio, a fim de também garantir maior transparência e, por fim, a elaboração de um estudo para a reformulação do atendimento jurídico prestado às pessoas privadas de liberdade, a fim de calcular as despesas necessárias para ampliar a presença direta da Defensoria Pública nas unidades prisionais, por meio da
realização de atendimentos nos espaços de privação de liberdade, da propositura dos atos introdutórios da execução penal e da defesa em sindicâncias. Na elaboração do estudo, deverá levar em consideração os novos cargos criados pelo plano de expansão e as atribuições definidas aos cargos de execução criminal, bem como a viabilidade de ampliação do quadro de apoio. É como voto. Muito obrigada. Devolvo a palavra à presidência. Agradeço à excelentíssima conselheira relatora, temos já apontados 2 pedidos de vista, do excelentíssimo conselheiro Luiz Eduardo de Toledo Coelho e da presidente da PADEP, Jordana Matos Nunes Rolim, razão pela qual nós não faremos a votação dos autos, nem a discussão do processo nessa data. De qualquer forma, em razão do pedido de uso da palavra da presidente, passo a palavra para a manifestação, já apontando que o processo sai com vista. Boa tarde. Como bem colocado pela presidente, já houve pedido de vista do conselheiro Luiz Eduardo e da PADEP, mas eu me inscrevi apenas para parabenizar a conselheira Suhaile pelo voto. Prestei atenção aqui detidamente, mas também aguardo a juntada no SEI para fazer a leitura mais atenta. Um voto extremamente robusto, em que a conselheira apontou aí todas as nuances relacionadas a esse tema que é extremamente complexo. Não é um tema que nós dominamos, usualmente, não é um tema do nosso dia a dia, que faça parte do nosso dia a dia, então gostaria de registrar os meus parabéns à conselheira pelo trabalho, os pedidos de esclarecimentos, a preocupação em fazer um resgate histórico do debate do orçamento, das colocações trazidas pelos conselheiros e conselheiras que já compuseram o colegiado em outras oportunidades. O meu pedido de vista vai ao encontro do que mencionei no início da minha fala, de utilizar essa oportunidade para que possamos trazer avanços e fazer um debate qualificado e propositivo sobre esse tema que não é apenas técnico, é também político, que envolve escolhas políticas da nossa instituição. Enquanto associação, gostaríamos de contribuir com esse debate e, por esse motivo, o pedido de vista. Agradeço e devolvo a palavra. Agradeço à excelentíssima presidente da PADEP. Gostaria somente de trazer esse colegiado a preocupação da Defensoria Pública Geral com relação ao prazo. Nós temos uma data limite para o envio do orçamento e, nesse sentido, reforço aqui que a Defensoria Pública Geral, a primeira Subdefensoria Pública Geral, todos os órgãos da administração estão absolutamente à disposição desse colegiado. Nós tentamos endereçar os pedidos de informações da forma mais pronta possível, o que recebemos da excelentíssima conselheira relatora, aqui fazendo também coro aos elogios que foram apresentados pela associação, no sentido de que trata-se de matéria absolutamente densa, fora do âmbito direto da nossa atuação enquanto operadores do direito, e o voto foi apresentado de forma bastante robusta e técnica, e fica aqui de novo a abertura e a disponibilização da primeira Subdefensoria Pública Geral, da Defensoria Geral, da Coordenação Geral de Administração, para que retiremos todas as dúvidas dos conselheiros e conselheiras. Outros questionamentos foram endereçados à gestão, tanto na quinta-feira à noite, como na quinta-feira à noite e na quarta-feira à noite, de forma mais pronta possível. A gestão apresentará essas informações a todos e todas, e ficamos à disposição para, no decorrer da semana, conversar a esse respeito, e reforçando com todo respeito e o pedido de colaboração a vossas excelências, no sentido de que haja finalização e apreciação, discussão e finalização na sessão do Conselho Superior, que acontecerá na próxima semana, na cidade de Marília, aproveitando nesse momento para fazer e reforçar o convite a todos e todas para participação nessa sessão do Conselho que acontecerá naquela cidade. Quem pediu que eu não vi? Leonardo pediu, eu estou sem óculos, por isso não enxerguei. Peço desculpas ao excelentíssimo conselheiro, agora devidamente com os óculos consigo enxergar no link o pedido de inscrição. Está com a palavra.
Presidente, primeiro fazer uma correção, a falha não foi de Vossa Excelência, foi minha, me inscrevi inclusive durante a fala de Vossa Excelência, então quem tem que pedir desculpas sou eu, a Vossa Excelência, e eu me inscrevi apenas para uma observação bem rápida, apenas para fazer coro aqui aos cumprimentos à conselheira relatora Suhaili Youssef, porque de fato fez um voto muito robusto, se debruçou mesmo sobre o tema, isso é visível aqui, as recomendações que fez e todo o fundamento para essas recomendações contam com a minha quase que integral concordância aqui, estou analisando, né, ouvi, e vou, claro, ler mais detidamente, não estou prometendo concordar com a conclusão, conselheira Suhaili, mas queria deixar aqui evidenciado meus cumprimentos pelo trabalho de Vossa Excelência, aqui em curto espaço de tempo, né, curtíssimo, vamos dizer assim, e fez, de fato, um trabalho aqui digno de nota. Apenas para fazer esse comentário e já devolvo a palavra, presidente. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Gostaria de consultar os excelentíssimos conselheiros e conselheiras se há alguma outra manifestação a ser feita. Nesse sentido, finalizamos, então, a sessão da data de hoje. Ponderação, se for, não finalizamos ainda. só com pra... a palavra do excelentíssimo corregedor-geral. Não, é que veio um questionamento. Eu ia sugerir, eu sei que é difícil a gente antever, pode ser que surja até lá alguma questão mais urgente, mas se nós pudéssemos concentrar a próxima sessão de Marília apenas com esse processo do orçamento na pauta, ou, claro, eventuais afastamentos, coisas mais singelas, porque geralmente nas inaugurações são atividades mais festivas, né? Os colegas querem se congraçar com os conselheiros e conselheiras. Então, se nós fizermos uma sessão como essa de hoje, acho que nós não seremos bem recebidos em Marília. E acabar... Então, talvez, se a gente conseguir ser mais ou menos monotemático na sessão de Marília, talvez seja interessante, né? Tratarmos só do orçamento. Eu já vou ter que pedir licença a Vossa Excelência, conselheiro Davi, porque teremos também as homenagens à corregedoria, né, na sessão de Marília. Então, não vai ser só a despedida de Vossa Excelência, não vai ser só o orçamento, mas era só isso. Devolvo a palavra. Obrigado. Agradeço as manifestações e gostaria também de trazer a Vossas Excelências que na semana que vem, então, temos agendado, né, fora qualquer outro encaminhamento que possamos fazer no decorrer do final de semana e no início da semana, mas agendado temos somente uma reunião extraordinária na quarta-feira, que é a reunião de escolha dos núcleos, né, das coordenações dos núcleos. Estive aqui em contato com o excelentíssimo secretário, o colega Alan, já se ausentou no momento, sobre a dinâmica dos trabalhos. Nós finalizaremos as inscrições para os núcleos especializados hoje, no final do dia, até às 23h59, e enviaremos à carreira na segunda-feira pela manhã um comunicado a respeito dos inscritos e também da ordem dos trabalhos. A nossa intenção é realizar metade das manifestações dos futuros inscritos para a coordenação dos núcleos especializados a parte da manhã e metade na parte da tarde. Agora nós temos 9 núcleos especializados, não mais 10 núcleos especializados, eram 9, agora nós temos um novo núcleo especializado criado, núcleo especializado de promoção de igualdade racial e defesa dos povos e comunidades tradicionais. A previsão aqui, em princípio, de início da sessão às 9h30, sempre possível de que façamos qualquer tipo de ajuste aqui em diálogo com o colegiado. Agradeço a todos e todas, desejo um excelente final de semana e até semana que vem.